Em 550 antes da Era Comum, um governante conhecido como Ciro II marchou em triunfo sobre a Babilônia e depôs o então imperador Nabonido. Isso marca o início do primeiro Império Persa, mais conhecido como Império Aquemênida, em referência à dinastia governante, os Haxamanish, cujo nome é traduzido como Aquemênidas. Ainda que haja dúvida sobre a origem étnica de Ciro, seus sucessores eram persas, um povo iraniano que vinha da região de Parsa, hoje equivalente à província de Fars, no Irã. A fundação dessa estrutura governativa persa, na época conhecida apenas como Kshatsa, algo como o governo ou o império, iniciaria um período de influência cultural iraniana de longuíssima duração, que em certa medida se estendeu para além da expansão do Islã muitos séculos depois. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história das estruturas políticas do Irã, focando especificamente no período que vai do Império Sassânida, que cai diante do avanço árabe no século VII, até o Emirado Samânida, que foi responsável por uma espécie de reavivamento do passado e da cultura persa no século X da nossa era. Antes da gente entrar nesse assunto, é importante que a gente entenda a diferença entre persa e iraniano. E essas definições podem ser mais bem compreendidas se a gente voltar alguns milênios no tempo. Por volta do ano 4000 antes da Era Comum, um povo conhecido apenas como indo-europeu estava se desenvolvendo nas estepes pônticas, ao norte do Mar Negro. Com o tempo, os indo-europeus vão se espalhando pela Eurásia em ondas migratórias e vão gerando novas sociedades e novas famílias linguísticas. E aí, na segunda metade do terceiro milênio antes da Era Comum, um desses espalhamentos em direção aos montes Urais gera o que a gente chama de povo ariano, mas que por conta das apropriações desse termo pela ideologia nazista, hoje são conhecidos pela historiografia e pela linguística como indo-iranianos. Os indo-iranianos, através de novas migrações, se dividem em dois novos grupos, os iranianos e os indo-arianos. Com o tempo, os indo-arianos seguem majoritariamente em direção ao norte da Índia e iniciam o que a linguística histórica chama de período védico. Já os iranianos seguem para a Ásia Central e para o Planalto Iraniano e vão se subdividindo em vários novos grupos, como os citas, os sármatas e os alanos mais ao leste, os sogdianos, os corásmios e os báctrios mais ao sudeste, e os persas, partos e medos mais ao oeste. É difícil entender bem a história desses povos e dessas migrações num período tão remoto, mas a gente pode resumir isso tudo da seguinte forma. Os indo-europeus se subdividem em vários grupos, incluindo os indo-iranianos. Os indo-iranianos, por sua vez, se dividem em dois, indo-arianos, que seguem para o subcontinente indiano, e iranianos, que seguem para a Ásia Central e para a Ásia Ocidental. A partir daqui, os iranianos também se subdividem e passam a ser designados a partir do seu idioma e da região que ocupam. Por exemplo, os medos falam a língua meda e ocupam uma região historicamente conhecida como Média. Os báctrios falam a língua báctria e ocupam uma região historicamente conhecida como Báctria. E os persas falam persa antigo e ocupam uma região conhecida como Parsa, que, como a gente viu, corresponde à província iraniana de Fars. Então, quando entendidos historicamente, iranianos são um conjunto de povos de origem comum, e persas são um povo específico entre os iranianos. Quase todos os povos iranianos e indo-arianos do passado chamavam a si mesmo de árias, que significa, no idioma proto-indo-iraniano, nobre. E é importante também que a gente lembre que nesse vídeo, iraniano está sendo usado como um termo histórico e não como uma referência à nacionalidade iraniana moderna. Então, a partir de Ciro II, os persas se tornam a principal força iraniana na Eurásia e fundam o maior império que o mundo havia visto até então. Nessa expansão imperial, a gente tem também um processo de expansão e transformação cultural. Através dos persas, práticas e crenças iranianas se espalham, absorvem elementos assírios e babilônicos e geram uma grande matriz cultural que teria enorme influência na Ásia por séculos. Essa dominação político-cultural persa atrai Alexandre o Grande, que derrota e toma o lugar do último imperador Aquemênida,
Dario III. Essa alteração política permite que essa grande matriz cultural iraniana absorva elementos gregos e se espalhe também por regiões da Europa, iniciando um período conhecido como helenístico, mas que talvez devesse ser chamado de iranístico, já que as estruturas orientais eram certamente dominantes. De qualquer forma, a derrocada política dos persas faz com que um outro povo iraniano, os partos, se tornem a força hegemônica na Ásia Central. E ao longo dos séculos, eles formam uma confederação popularmente conhecida como Império Arsácida. Esse Império Arsácida opera movimentos não muito diferentes daqueles dos Aquemênidas, se expandindo territorialmente e sedimentando uma matriz cultural iraniana que envolvia língua, religião, simbolismos políticos, tradições e organizações sociais e militares. Esse processo segue até o século III da nossa era, quando Ardashir, ou Artaxes em português, um governante local da região de Parsa, consegue reunir exércitos e derrota Artabano, o imperador arsácida. A vitória de Ardashir é entendida como a fundação do Segundo Império Persa, conhecido como Império Sassânida, que era o nome da dinastia de Ardashir. O Império Sassânida, então, é conhecido como Império Persa porque a dinastia governante, os sassânidas, eram etnicamente persas, isso é, falavam o idioma persa e vinham da região histórica da Pérsia. Em termos culturais, havia pouca diferença entre os sassânidas e os arsácidas, porque apesar de serem de etnias diferentes, ambas dinastias foram erigidas sobre a matriz cultural iraniana. Esse segundo Império Persa cresce ao longo dos séculos e, junto do Império Romano e do Império Chinês, se torna uma estrutura fundamental na Eurásia. Seus governantes assumem o título de Shahanshah, Rei dos Reis, e os seus domínios passam a ser conhecidos como Eran-Shar, Terra do Irã, um termo que dá conta da pluralidade étnica desse império. E o termo persa, que é mais específico a um único grupo étnico, é mais usado pela documentação externa greco-latina e pela historiografia. O governo sassânida sobrevive até o século VII, quando problemas internos e as guerras intermináveis com o Império Bizantino abrem espaço para que os árabes conquistassem a terra do Irã. Essa conquista se inicia em 633, quando os árabes recém-islamizados invadem a Mesopotâmia, que nessa época era uma província do Império Persa. Em 636, o Império Persa perde controle das suas províncias mais ocidentais, e em 642, o exército do califado inicia sua marcha efetiva contra os sassânidas, que caem em 651 depois da morte do último Shah, Yazdegerd III. Então, formalmente, o ano de 651 marca o fim da história da Pérsia pré-islâmica, mas naturalmente isso não significa que a região abandonou imediatamente a sua religião, conhecida como zoroastrismo, e nem muitas das suas práticas culturais. Muitas dessas práticas, inclusive, foram incorporadas ao Islã. De qualquer forma, a separação clara entre árabes e iranianos foi um importante elemento durante o Califado Omíada, e como a gente já viu em vídeos anteriores, foi também um dos elementos que facilitou a Revolução Abássida. Essa separação é compreensível. Iranianos e árabes não dividem a mesma família linguística, já que iranianos falam um idioma indo-europeu e árabes falam um idioma semita. Iranianos possuíam uma antiquíssima matriz cultural que não era necessariamente comum à Península Arábica. A organização social e as práticas religiosas dos iranianos eram muito distantes daquelas vistas entre os árabes, mesmo antes do surgimento do Islã. Por isso, o encontro entre árabes islâmicos e iranianos zoroastristas não foi um movimento suave, mas sim um movimento de constantes choques e estranhamentos. Por isso, os primeiros califas suprimiram violentamente expressões culturais iranianas, até que o advento dos abássidas encerrou esse apagamento. Apesar da supressão, os árabes mantiveram elementos da administração sassânida, como a divisão provincial e distrital, e isso permitiu que aristocracias iranianas dos tempos sassânidas mantivessem parcialmente algumas das suas antigas posições sociais, especialmente nas regiões mais orientais do Iranebozorg, isso é, o Grande Irã, que é o nome que se dá a todas as regiões que estavam sob influência da cultura iraniana, como o território do atual Irã, Khurasan, a Transoxiânia, a Corásmia e boa parte da Ásia Central. A partir dessa retenção parcial de poder, uma dinastia iraniana da cidade de Balkh,
os Barmaquian ou Barmécidas, conquistam autoridade e influência considerável durante as primeiras décadas do Califado Abássida, até que Harun ar-Rashid os retira do poder. Contudo, com os conflitos que surgem com a sucessão de Harun ar-Rashid e com a Quarta Fitna, uma nova dinastia de Khurasan conquista autonomia na região, os Taherian ou Tahiridas. Apesar de serem obedientes aos califas abássidas, os Tahiridas efetivamente governavam Khurasan, e a sua ascensão ao poder marca o início de um período que a historiografia chama de Entreato Iraniano, ou Renascimento Persa, que designa o surgimento de poderosas dinastias nativas do Grande Irã entre o início da fragmentação abássida no século IX e a dominação turca no século XI. As principais dinastias do Entreato Iraniano foram os Tahiridas, os Safáridas, os Sagidas, os Samânidas, os Ziáridas, os Buídas e os Saláridas. Essas dinastias vinham de diferentes locais do Grande Irã e adquiriram diferentes níveis de poder. Os Sagidas, por exemplo, eram sogdianos e entre 889 e 929 tentaram dominar a Armênia. Os Ziáridas vinham da região de Gilan e controlaram o Tabaristão, isso é, o norte do Irã, entre 930 e 1090. E os Saláridas vinham da região montanhosa de Dailam, perto do Mar Cáspio, e exerceram controle sobre partes do Cáucaso entre 919 e 1060. Sagidas, Ziáridas e Saláridas foram dinastias menores do Entreato Iraniano, mas as que realmente marcaram esse período foram os Safáridas, os Samânidas e os Buídas. Essas três dinastias vieram depois dos Tahiridas e controlaram, política e culturalmente, boa parte do Grande Irã. Depois do enfraquecimento dos Tahiridas no final do século IX, os seus domínios acabaram divididos entre os Safáridas, uma dinastia fundada por Yaqub ibn Layth as-Safar. As-Safar, que vinha da região do Sistão, atual Afeganistão, tomou Khurasan dos Tahiridas em 873. Apesar de ser em teoria submisso ao califa, As-Safar conseguiu expandir os seus domínios e quase chegou em Bagdá, mas foi derrotado pelo califado em 876. Depois da sua morte, em 879, a influência safárida diminuiu, o que abriu espaço para o crescimento dos Samânidas, talvez a mais importante dinastia do Entreato Iraniano. Os Samânidas se originaram quando um líder militar zoroastrista de Balkh, Saman Khudá, se converteu ao Islã no século VIII. Pelos serviços prestados ao califado na região de Khurasan, o califa Al-Mamun instaurou os 4 netos de Saman Khudá como governantes de importantes cidades da região. Nu ibn Asad foi escolhido como governador de Samarcanda. Ahmad ibn Asad recebeu Fergana. Yahya ibn Asad governou em Tashkent. E Ilyas ibn Asad ficou com Herat. Durante o século IX, esses 4 governadores e os seus sucessores estiveram envolvidos em conflitos de poder entre o califa, os Tahiridas e os Safáridas, até que em 892 todos os domínios samânidas ficaram sob a autoridade de Abu Ibrahim Ismail ibn Ahmad, conhecido como Ismael Saman. Entre 892 e 907, Ismael fez campanhas vitoriosas contra o que restava dos Tahiridas, dos Safáridas e contra os Ziáridas, unificando assim boa parte do Grande Irã, especialmente as regiões de Khurasan e da Transoxiana. Essas vitórias transformaram os domínios samânidas em um emirado, isso é, num território que simbolicamente estava sob controle abássida, mas que efetivamente governava de forma independente. E aí, durante o século X, o ápice do Entreato Iraniano, o Emirado Samânida controlava então Khurasan e a Transoxiana. O restante dos Safáridas controlava Sistão, sob a autoridade dos Samânidas. Os Saláridas e os Ziáridas detinham pequenos territórios no norte do Irã e no Cáucaso. E uma nova dinastia poderosa, os Buídas, exerciam influência sobre o califa e controlavam o Iraque e o sudeste do Irã. Assim, é possível dizer que por boa parte do século X, Buídas e Samânidas dividiam o poder sobre os domínios orientais do califado, da Síria ao Grande Irã. E o califa, nesse momento, ele era uma figura simbólica entre essas duas dinastias de origem iraniana. O cenário muda com a chegada de forças turcas entre os séculos X e XI. Em 999, o Emirado Samânida é dividido entre os turcos Gaznévidas, que tomam Khurasan, e entre os turcos Caracânidas, que tomam a Transoxiana.
Já os buídas são derrotados no começo do século XI, tendo os seus domínios divididos também entre os gaznévidas e entre os turcos seljúcidas. A expansão turca do século XI marca o fim do entreato iraniano, mas não da influência cultural persa. Samânidas e buídas operaram um importante renascimento persa, resgatando o idioma que havia perdido espaço para o árabe, mas que agora ressurgia como uma língua literária, e eles também patrocinaram a produção de textos e poemas e buscaram uma aproximação consciente com o passado sassânida, com os buídas inclusive adotando o título de Shahanshah e a indumentária típica do período pré-islâmico. É nesse período também que o poeta Ferdowsi inicia a escrita do grande épico conhecido como Shahnameh, o Livro dos Reis, uma gigantesca obra poética que, de certa maneira, reescreveu o passado iraniano, resgatando histórias e lendas zoroastristas e pré-islâmicas. Mas isso é algo que a gente vai discutir no próximo vídeo. A força do renascimento cultural persa durante esse entreato iraniano foi tamanha que mesmo os turcos passaram a adotar elementos culturais persas, especialmente os turcos gaznévidas. Essa adoção cultural se tornaria constante nos séculos seguintes e daria início ao período dos persianatos. Então, a gente pode resumir a história do Irane Bozorg, o Grande Irã, da seguinte forma. Na antiguidade, persas e partos, que eram povos iranianos, fundaram importantes impérios que influenciaram boa parte da Ásia. Depois, os árabes derrotam as forças iranianas e, com os omíadas, iniciam um processo de supressão cultural. Os abássidas encerram essa supressão, mas a fragmentação da autoridade do califa abre espaço para o entreato iraniano. Um período em que dinastias iranianas não só conseguem governar o Grande Irã de forma independente, como também fazem um verdadeiro renascimento cultural persa, que coincide inclusive com a Era de Ouro do Islã. Apesar do fim da autonomia política das dinastias iranianas com a chegada dos turcos, o renascimento cultural persa se espalhou rapidamente entre sociedades não iranianas, dando início então à formação de persianatos. Essa discussão foi centrada na história das regiões historicamente conhecidas como Irane-Bozorg, Grande Irã, com foco no período que vai dos sassânidas ou zoroastristas aos buídas e samânidas muçulmanos. Para entender essa história, a gente pode trabalhar com o conceito historiográfico de entreato iraniano, um período que vai do século IX ao XI e que dá origem a um renascimento cultural persa que se espalharia cada vez mais a partir do século XI. E uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que turcos, iranianos e árabes não compartilham nenhuma origem étnica, nenhuma origem linguística e nenhuma origem histórica em comum. Esses três são grupos completamente diferentes e lembrar dessa diferença, que é mitigada somente pelo processo de islamização, é importante para que a gente entenda melhor a fragmentação abássida, o entreato iraniano e o renascimento persa. A bibliografia usada nessa discussão está aí na tela e ela pode ser acessada também no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!